Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor do medo. Aquele sopro gelado que você sente na nuca é a única prova de que você não está sozinho no quarto. De qual cidade e a que horas vocês estão nos assistindo? Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like para não se perderem na escuridão. Agora, a história começa. Preparem-se. O eco do quarto silencioso, a guardiã da noite, Portugal, hoje. O ar dentro desta moradia de vidro e betão, escondida entre os nevoeiros de Sintra, é imóvel e frio, saturado pelo cheiro a madeira de cedro, café frio, talco e o aroma quase imperceptível de uma alma que decidiu permitir que o seu último suspiro se tornasse parte da bruma eterna. O meu nome é Duarte. Não sou pai, nem babysitter. Sou técnico de sistemas de domótica e segurança residencial, responsável por monitorizar os sensores de movimento e os algoritmos de presença em tempo real, enquanto a família viaja e a cuidadora contratada vigia o sono do recém-nascido. A minha vida desenrola-se entre interfaces de alta definição, redes de fibra ótica e o silêncio pesado de corredores que parecem reter o eco de passos antigos nas suas superfícies minimalistas. Não procurava segredos domésticos. Eu era um guardião da integridade digital. Um observador da fronteira entre a tecnologia de ponta e a fragilidade do descanso humano, num mundo que frequentemente esquece que a verdadeira paz não se programa. Eu encontrava-me na central de controlo da cave, onde os meus gráficos mostravam a pulsação constante da casa, quando a arquitetura da realidade subitamente vibrou. Não foi uma falha elétrica. Pelo contrário, as paredes brancas e as amplas vidraças tingiram-se de um violeta ametista profundo, pulsante e absoluto. Uma cor tão intensa que parecia converter o ar-condicionado numa substância fluida e autoluminosa. Não era o reflexo dos faróis de um carro no exterior. O zumbido eletrônico dos servidores não parou, mas o seu som transformou-se numa vibração maciça e pura. Uma frequência que fez a estrutura de aço da casa e os meus próprios sensores tremerem como as cordas de uma harpa gigante feita de cristal líquido. A moradia metamorfoseou-se num vórtice da última vigília. No andar de cima, precisamente ao lado do berço onde a criança dormia, materializou-se uma presença. Não era uma intrusa de carne e osso, nem uma sombra de perigo. Era a zeladora da inocência, um ser que parecia tecido por fios de luz violeta pura, vapor de orvalho da serra e a calma profunda de uma alma que finalmente completou a sua missão de cuidado. Não tinha rosto. Em vez disso, possuía uma superfície polida de ametista que refletia e neutralizava qualquer traço de ansiedade no ambiente. Não emanava perigo, mas sim uma proteção inabalável, tão poderosa que dava ao quarto uma sensação de catedral suspensa no tempo. Os seus braços eram longos e pareciam formados pela própria geometria do carinho. Este ser não estava aqui para causar dano. Eu era a testemunha necessária de uma libertação final. Na poltrona de veludo, junto ao berço, a velha ama, que durante décadas cuidou dos filhos de estranhos com uma honestidade que nunca exigiu reconhecimento, tinha permitido pacificamente que a sua energia abandonasse o cansaço do corpo naquela noite. Era uma mulher de silêncio e integridade absoluta, cuja única magia era a capacidade de acalmar o choro mais difícil com um simples toque. A sua integridade tinha aberto uma fenda na lógica fria do mundo moderno. Aqui, a morte não era uma falha de segurança ou um fim. Era a culminação de uma vida de serviço, que agora reivindicava o direito de deixar o peso da idade e flutuar como um brilho eterno sobre a floresta. Duarte,
A voz soou como o roçar suave de lençóis de seda. Estás no ponto do eco ametista. Esta casa não carregará mais o peso do cansaço. O invólucro desvanece-se para que a essência se torne puro amparo. Nesse instante, o tempo e o espaço deslocaram-se dentro da moradia. Fiquei ali parado, com a consciência mais clara do que a luz da lua. Vi ondas de luz violeta e morna, as últimas orações da ama e a sua paz profunda, serem absorvidas pela figura de ametista. A morte não era um alarme a tocar, mas a dissolução perfeita de uma alma humana. O ser ergueu as mãos e todo o quarto pareceu, por um momento, dissolver-se num mar de harmonia infinita. Quando os primeiros raios de sol tocaram o vidro, tudo estava silencioso. O quarto brilhava como quartzo polido, e os meus instrumentos indicavam uma frequência perfeita. Continuo a ser o Duarte. Observo uma pequena centelha de luz lila subir em direção aos pinheiros, enquanto o bebê no berço sorri durante o sonho. O peso das vigílias noturnas levantou. O que resta é um brilho no canto do olho que fala de um amor que nunca se apaga. A verdade encontrou o seu caminho através da última hora da noite. Tudo é agora apenas uma presença serena na luz da manhã. O silêncio nunca foi tão cheio de vida. O eco do aço escovado. O último arquivo. Brasil, hoje. O ar dentro desta unidade de patologia avançada em São Paulo é gélido e imóvel, saturado pelo cheiro de ozônio, formol, metal frio e o aroma quase imperceptível de uma verdade que decidiu abandonar sua forma física nas primeiras horas da madrugada. Meu nome é Renato. Não sou médico legista nem perito. Sou técnico de biofotônica e processamento de dados, responsável por gerar modelos digitais tridimensionais das células e tecidos em tempo real, antes mesmo que qualquer incisão seja feita. Minha vida acontece entre scanners de alta precisão, monitores monocromáticos e o silêncio denso de uma sala que parece guardar o eco de 1000 histórias interrompidas em suas paredes de azulejo branco. Eu não buscava a solução de crimes. Eu era um guardião da integridade da informação, um observador da fronteira entre o último vestígio biológico e a eternidade binária num mundo que esquece que nem tudo o que acaba deixa de brilhar. Eu estava na minha estação de trabalho, calibrando os sensores de profundidade da mesa central, quando a arquitetura da realidade subitamente vibrou. Não foi uma falha no sistema de refrigeração. Pelo contrário, as gavetas de aço escovado e as lâmpadas de LED do teto tingiram-se de um azul cobalto profundo, pulsante e absoluto. Uma cor tão intensa que parecia converter o oxigênio em uma substância fluida e autoluminosa. Não era o reflexo dos monitores. O zumbido constante dos exaustores não parou, mas seu som transformou-se em uma vibração maciça e pura. Uma frequência que fez a estrutura de concreto do prédio e meus próprios sensores vibrarem como cordas de uma harpa gigante feita de titânio líquido. O necrotério metamorfoseou-se em um vórtice da última clareza. No centro da sala, precisamente sobre a mesa onde o metal brilhava sob a luz azul, materializou-se uma presença. Não era uma entidade de carne, nem uma sombra de terror. Era o arquivista do silêncio, um ser que parecia tecido por fios de luz azulada, vapor de nitrogênio líquido e a calma absoluta de quem finalmente encontrou a peça que faltava no quebra-cabeça. Não tinha rosto. Possuía uma superfície de safira polida que neutralizava qualquer vestígio de medo ou decomposição no ambiente. Não emanava perigo, mas sim uma ordem inabalável, transformando a sala clínica em uma catedral de dados suspensa no tempo. Seus braços eram longos, formados pela geometria pura da luz fria.
Este ser não estava aqui para interromper o meu trabalho. Eu era a testemunha necessária de uma última síntese. Na sala de registros ao lado, o velho funcionário do arquivo, que durante 40 anos organizou as identidades dos que passavam por aqui com uma honestidade que nunca pediu reconhecimento, tinha permitido pacificamente que sua energia deixasse o peso dos papéis naquela noite. Era um homem de silêncio e integridade brutal. Sua honestidade abrira uma fenda na lógica do mundo material. Aqui, a morte não era um dado estatístico. Era a culminação de uma vida de preservação, reivindicando o direito de deixar o peso dos arquivos e tornar-se luz pura. Renato. A voz soou como o pulsar de um servidor em processamento. Você está no ponto do eco azul safira. Estas paredes não carregarão mais segredos pesados. O invólucro desvanece para que a essência se torne informação eterna. Nesse instante, vi ondas de luz azul, os últimos registros do velho arquivista e sua paz profunda, serem absorvidas pela figura de Safira. A morte não era um fim de linha, mas a dissolução perfeita de uma alma. O ser ergueu as mãos e todo o necrotério pareceu dissolver-se em um mar de transparência total. Quando os funcionários do turno da manhã chegaram, tudo estava imóvel. O aço brilhava como diamante lapidado. Observo uma pequena centelha de luz azul subir pelo sistema de ventilação em direção ao céu nublado da cidade, enquanto o frio volta ao seu ritmo normal. O peso dos arquivos não resolvidos desapareceu. O que resta é um brilho nas superfícies metálicas que conta a história de quem finalmente organizou sua própria saída. A verdade encontrou o caminho através do último registro da noite. Tudo é agora apenas uma presença radiante na luz clínica do dia. O arquivo está finalmente completo. O pulsar do asfalto. A última sirene. Portugal, hoje. O ar dentro desta unidade móvel de cuidados intensivos, que rasga as avenidas de Lisboa sob uma chuva persistente, é denso e elétrico. Está saturado pelo cheiro a ozono, compressas esterilizadas, borracha queimada e o aroma quase imperceptível de uma alma que decidiu permitir que o seu último batimento ecoasse contra o metal da ambulância antes de se fundir com o infinito. O meu nome é Tiago. Não sou médico nem paramédico. Sou técnico de sistemas de telemetria avançada, responsável por garantir que os sinais vitais do paciente sejam transmitidos sem interferência para o Hospital Central em tempo real, enquanto desafiamos as leis da física no trânsito. A minha vida acontece entre ecrãs táteis, luzes de aviso intermitentes e o silêncio pesado deste habitáculo que parece guardar a memória de 1000 urgências nas suas paredes de polímero. Não procurava enigmas clínicos. Eu era um guardião do fluxo de dados, um observador da fronteira entre a luta biológica e a magia do movimento absoluto. Eu estava sentado no banco lateral, monitorizando as curvas decrescentes de um sinal elétrico, quando a arquitetura da realidade subitamente tremeu. Não foi uma travagem brusca. Pelo contrário, os painéis brancos e os suportes de soro em aço tingiram-se de um violeta cobalto profundo, pulsante e absoluto. Uma cor tão intensa que parecia converter o oxigênio numa substância líquida e autoluminosa. Não era o reflexo dos pirilampos azuis nos prédios da cidade. O som penetrante da sirene não parou, mas o seu tom transformou-se numa vibração maciça e pura, uma frequência que fez o chassis da ambulância e os meus próprios sensores vibrarem como cordas de uma harpa gigante feita de neon e prata. O veículo metamorfoseou-se num vórtice da travessia final, no centro da área de cuidados, precisamente sobre a maca, onde o corpo repousava,
materializou-se uma presença. Não era uma entidade de carne, nem uma sombra de terror. Era o condutor das almas errantes, um ser que parecia tecido por fios de luz violeta, vapor de chuva ionizada e a calma absoluta de quem finalmente encontrou o caminho livre. Não tinha rosto. Possuía uma superfície de ametista polida que neutralizava qualquer vestígio de pânico ou pressa. Não emanava perigo, mas sim uma autoridade inabalável, transformando a ambulância instável numa nave sólida e flutuante no cosmos. Os seus braços eram longos, formados pela geometria pura da velocidade. Este ser não estava aqui para interromper o resgate. Eu era a testemunha necessária de uma libertação. No banco da frente, ao volante, estava o velho motorista, que durante 40 anos conduziu entre a vida e a morte com uma integridade que nunca pediu aplausos. Naquela noite, após um mal súbito, ele era o passageiro da sua própria última missão. Era um homem de silêncio e honestidade brutal. A sua integridade abrira uma fenda na lógica do mundo material. Aqui, a morte não era uma paragem cardíaca. Era a culminação de uma vida de movimento, reivindicando o direito de deixar o peso do volante e tornar-se luz pura. Tiago, a voz soou como o rasto dos pneus no asfalto molhado. Estás no ponto do eco violeta. Este veículo já não carregará pesos pesados. O invólucro desvanece-se para que a essência se torne velocidade eterna. Nesse instante, vi ondas de luz lila, os últimos mapas do motorista e a sua paz profunda serem absorvidas pela figura de ametista. A morte não era um sinal vermelho, mas a dissolução perfeita de uma alma. O ser ergueu as mãos e toda a ambulância pareceu dissolver-se num mar de liberdade total. Ao chegarmos à urgência, tudo estava imóvel. A ambulância brilhava como vidro lapidado. Observo uma pequena centelha de luz subir em direção à estrela da manhã, enquanto as portas se abrem para o nada. O peso da urgência desapareceu. O que resta é um brilho nas superfícies metálicas que conta a história de quem finalmente ultrapassou o fim do tempo. A verdade encontrou a saída através da última curva da noite. Tudo é agora um rasto luminoso na escuridão pacífica. A estrada está, finalmente, desimpedida para o infinito. O eco das arribas prateadas, o último horizonte, Portugal hoje. O ar nas falésias da Nazaré é cortante e carregado, saturado pelo cheiro à maresia, algas profundas, granito úmido e o aroma quase imperceptível de uma existência que decidiu permitir que a sua última vaga quebrasse contra a eternidade. O meu nome é Vasco. Não sou pescador nem socorrista. Sou técnico de hidroacústica marinha, responsável por monitorizar os movimentos sísmicos do leito oceânico e as paisagens sonoras em tempo real, enquanto a maré recua sob o manto da noite. A minha vida desenrola-se entre hidrofones avançados, sensores de profundidade e o silêncio pesado do horizonte, que parece preservar o eco de 1000 naufrágios nas suas águas espumosas. Não procurava tesouros submersos. Eu era um guardião das vibrações subaquáticas, um observador da fronteira entre a terra firme e o abismo sem fim, num mundo que frequentemente esquece que o mar nunca tira, apenas transforma. Eu encontrava-me num posto de vigia isolado, no topo de um promontório, onde os meus ecrãs mostravam uma ressonância perfeitamente harmônica, vinda das profundezas, quando a arquitetura da realidade subitamente vibrou. Não foi uma rajada de tempestade. Pelo contrário, as rochas cinzentas e o mar fustigante tingiram-se de um azul marinho prateado profundo, pulsante e absoluto. Uma cor tão intensa que parecia converter o ar úmido da noite numa substância fluida e autoluminosa.
Não era o luar refletido na água. O som estrondoso das ondas contra as rochas não parou, mas o seu rugido transformou-se numa vibração maciça e pura, uma frequência que fez a montanha sob os meus pés e os meus próprios sensores tremerem como as cordas de uma harpa gigante feita de mercúrio líquido. A costa metamorfoseou-se num vórtice do horizonte final. No ponto mais extremo da falésia, onde a espuma toca o céu, materializou-se uma presença. Não era uma criatura de carne e osso, nem uma sombra da mitologia. Era o navegador do abismo, um ser que parecia tecido por fios de luz, prateada pura, vapor de correntes frias e a calma profunda de uma alma que finalmente parou de lutar contra a correnteza. Não tinha rosto. Em vez disso, possuía uma superfície polida de água marinha, que refletia e neutralizava qualquer traço de caos no ambiente. Não emanava perigo, mas sim uma clareza inabalável, tão poderosa que dava à costa selvagem a sensação de uma catedral líquida e imóvel. Os seus braços eram longos e pareciam formados pela própria geometria indomável da água. Este ser não estava aqui para me arrastar para as profundezas. Eu era a testemunha necessária de um último regresso à casa. Na pequena cabana de madeira, perto do farol, o velho remendador de redes, que durante 70 anos reparou os instrumentos dos pescadores com uma honestidade que nunca exigiu gratidão, tinha permitido pacificamente que a sua energia se fundisse com o vento marítimo naquela noite. Era um homem de silêncio e integridade absoluta, cuja única magia era a compreensão profunda do ritmo das marés. A sua integridade tinha aberto uma fenda na lógica inquieta do mundo moderno. Aqui, a morte não era um afogamento ou um fim. Era a culminação de uma vida de pertença, que agora reivindicava o direito de abandonar a âncora pesada do corpo e flutuar como um brilho eterno sobre as ondas. Vasco, a voz soou como o rolar suave das pedras polidas pela ressaca na areia. Estás no ponto do eco azul prateado. Esta costa não carregará mais tempestades pesadas. O invólucro desvanece-se para que a essência se torne uma com o abismo. Nesse instante, o tempo e o espaço deslocaram-se na orla do oceano. Fiquei ali parado, com a consciência mais clara do que a água da fonte mais pura. Vi ondas de luz prateada e fresca. Os últimos pensamentos do velho remendador e a sua paz profunda serem absorvidas pela figura de água marinha. A morte não era um buraco negro, mas a dissolução perfeita de uma alma humana. O ser ergueu as mãos e toda a linha costeira pareceu, por um momento, dissolver-se num mar de quietude infinita. Quando o rubor da aurora atingiu as rochas, tudo estava silencioso. O granito brilhava como opala polida, e os meus instrumentos indicavam uma frequência perfeita e harmoniosa. Continuo a ser o Vasco. Observo uma pequena centelha de luz azulada cortar a espuma e subir verticalmente em direção ao céu que desperta, enquanto o mar se torna um espelho absoluto. O peso dos invernos selvagens levantou. O que resta é um brilho na beira da água, que fala de uma alma que finalmente navegou para além de todos os mapas conhecidos. A verdade encontrou o seu caminho através da última vaga da noite. Tudo é agora apenas uma presença radiante na luz pálida da manhã. A areia entre os meus dedos sente-se agora como poeira das estrelas. O eco do metal gélido, a última frequência. Brasil, hoje. O ar dentro desta sala de necropsia de alta segurança é imóvel, saturado pelo cheiro de antisséptico industrial, circuitos eletrônicos aquecidos, aço frio e o aroma quase imperceptível de uma essência que decidiu permitir que sua última nota vibrasse no ar
antes de se tornar silêncio. Meu nome é Adriano. Não sou médico legista nem investigador. Sou técnico em bioacústica forense, responsável por captar as frequências residuais de tecidos orgânicos e processar dados de ressonância magnética em tempo real, antes de qualquer procedimento invasivo. Minha vida acontece entre microfones de alta sensibilidade, espectrogramas e o silêncio denso de uma sala que parece guardar o eco de 1000 vozes mudas em suas paredes de azulejo cinza-chumbo. Eu não buscava confissões póstumas. Eu era um guardião das ondas sonoras invisíveis, um observador da fronteira entre o ruído da vida e a melodia absoluta da paz, num mundo que frequentemente esquece que a verdade não precisa de palavras para ser ouvida. Eu estava na minha mesa técnica, ajustando os filtros de ruído de fundo, quando a arquitetura da realidade subitamente vibrou. Não foi uma interferência nos cabos. Pelo contrário, as mesas de aço inoxidável e os monitores de cristal líquido tingiram-se de um titânio azulado profundo, pulsante e absoluto. Uma cor tão intensa que parecia converter o ar-condicionado em uma substância fluida e autoluminosa. Não era o reflexo dos LEDs de aviso. O zumbido constante dos servidores de dados não parou, mas seu som transformou-se em uma vibração maciça e pura. Uma frequência que fez o piso de epóxi e meus próprios sensores vibrarem como cordas de uma harpa gigante feita de mercúrio sólido. A sala de autópsia metamorfoseou-se num vórtice da última harmonia. No centro do espaço, precisamente sobre a mesa de exame, onde a luz azul incidia, materializou-se uma presença. Não era uma entidade de carne, nem uma sombra de futilidade mortal. Era o afinador do destino, um ser que parecia tecido por fios de luz azulada, vapor de hélio e a calma absoluta de quem finalmente encontrou a sintonização perfeita. Não tinha rosto. Possuía uma superfície de topázio polido que neutralizava qualquer vestígio de angústia ou dúvida no ambiente. Não emanava perigo, mas sim uma clareza inabalável, transformando a sala clínica numa catedral de frequências suspensa no cosmos. Seus braços eram longos e pareciam formados pela própria geometria do som e do equilíbrio. Este ser não estava aqui para interromper a perícia. Eu era a testemunha necessária de uma última resolução. Na recepção do instituto, descansando após décadas de dedicação, estava o velho datilógrafo de laudos, que durante 40 anos traduziu as causas do fim com uma honestidade que nunca pediu destaque. Naquela noite, seu próprio ritmo interno decidiu que a sinfonia estava completa. Era um homem de silêncio e integridade brutal. Sua honestidade abrira uma fenda na lógica fria do sistema. Aqui, a morte não era um laudo negativo. Era a culminação de uma vida de escuta, reivindicando o direito de deixar o peso das letras e tornar-se frequência eterna. Adriano. A voz soou como a ressonância de um sino de cristal. Você está no ponto do eco titânio. Este recinto não carregará mais o peso das perguntas sem resposta. O invólucro desvanece para que a essência se torne melodia pura. Nesse instante, vi ondas de luz azul, as últimas sintonias do velho datilógrafo e sua paz profunda serem absorvidas pela figura de Topázio. A morte não era um gráfico mudo, mas a dissolução perfeita de uma alma. O ser ergueu as mãos e toda a sala de necropsia pareceu dissolver-se num mar de clareza sonora total. Quando os peritos entraram para o turno, tudo estava imóvel. O metal brilhava como espelhos de prata. Observo uma pequena centelha de luz azul subir pelos dutos de som em direção ao céu noturno, enquanto os aparelhos voltam ao repouso. O peso dos mistérios não resolvidos desapareceu. O que resta é um brilho nas superfícies de aço que conta a Rikai,
de quem finalmente encontrou sua própria nota fundamental. A verdade encontrou o caminho através da última frequência da noite. Tudo é agora apenas uma presença radiante na luz pálida do novo dia. O som do mundo finalmente tornou-se música. O eco do corredor de vidro, a última alucinação. Brasil, hoje. O ar dentro desta ala esquecida, onde as paredes descascadas guardam o silêncio de décadas, é pesado e estagnado. Está saturado pelo cheiro de poeira antiga, mofo, éter e o aroma quase imperceptível de uma alma que decidiu permitir que o seu último delírio se transformasse em clareza absoluta antes do sol nascer. Meu nome é Raul. Não sou psiquiatra nem enfermeiro. Sou técnico de restauração de arquivos sonoros, responsável por digitalizar antigas fitas magnéticas de sessões de terapia e ruídos ambientais gravados nos anos de funcionamento pleno da instituição. Minha vida acontece entre fones de ouvido de alta fidelidade, redutores de ruído digital e o silêncio denso de corredores que parecem reter o eco de 1000 sussurros em suas superfícies de azulejo opaco. Eu não buscava fantasmas do diagnóstico. Eu era um guardião das vozes perdidas, um observador da fronteira entre o caos mental e a magia da percepção pura num mundo que esquece que a loucura, às vezes, é apenas uma verdade que ninguém quis ouvir. Eu estava no meu laboratório improvisado, limpando o chiado de uma gravação de 1980, quando a arquitetura da realidade subitamente vibrou. Não foi um curto-circuito na fiação velha. Pelo contrário, as grades de ferro enferrujado e os leitos de metal tingiram-se de um branco perolado profundo, pulsante e absoluto. Uma cor tão intensa que parecia converter o ar rarefeito numa substância fluida e autoluminosa. Não era o reflexo da lua através das janelas altas. O som constante dos grilos lá fora não parou, mas seu ritmo transformou-se numa vibração maciça e pura. Uma frequência que fez o chão de cimento e meus próprios sensores vibrarem como cordas de uma harpa gigante feita de névoa sólida. O hospital metamorfoseou-se num vórtice da última lucidez. No fim do corredor, precisamente onde a sombra era mais impenetrável, materializou-se uma presença. Não era uma entidade de carne, nem uma sombra de loucura. Era o tecelão do silêncio, um ser que parecia tecido por fios de luz perolada, vapor de memórias esquecidas e a calma absoluta de quem finalmente encontrou a chave de todas as portas fechadas. Não tinha rosto. Possuía uma superfície de opala polida que refletia e neutralizava qualquer traço de confusão ou sofrimento no ambiente. Não emanava perigo, mas sim uma paz inabalável, transformando a ala fria numa catedral de pensamentos suspensa no cosmos. Seus braços eram longos, formados pela geometria pura da liberdade e da luz. Este ser não estava aqui para me assustar. Eu era a testemunha necessária de uma última alta. No quarto de isolamento ao lado, deitada com a dignidade de uma rainha exilada, estava a velha arquivista do hospital, que durante 40 anos organizou as histórias daqueles que o mundo esqueceu com uma honestidade que nunca pediu gratidão. Naquela noite, após fechar a última pasta, ela tinha permitido pacificamente que sua energia se desprendesse do peso da memória. Era uma mulher de silêncio e integridade brutal. Sua honestidade abrira uma fenda na lógica fria da psiquiatria. Aqui, a morte não era um colapso. Era a culminação de uma vida de escuta, reivindicando o direito de deixar o peso das palavras e tornar-se luz eterna. Raul, a voz soou como o deslizar de uma fita de seda. Você está no ponto do eco perolado. Este lugar não carregará mais o peso das sombras da mente.
O invólucro desvanece para que a essência se torne visão pura. Nesse instante, vi ondas de luz branca, a sanidade final da arquivista e sua paz profunda, serem absorvidas pela figura de Opala. A morte não era um silêncio vazio, mas a dissolução perfeita de uma alma. O ser ergueu as mãos e todo o hospital pareceu dissolver-se num mar de clareza e harmonia total. Quando o primeiro raio de luz tocou os azulejos, tudo estava imóvel. O corredor brilhava como mármore celestial. Observo uma pequena centelha de luz intensa subir em direção ao céu de Minas, enquanto o vento sopra através das grades abertas. O peso de carregar as dores alheias desapareceu. O que resta é um brilho nas paredes que conta a história de quem finalmente encontrou sua própria voz no meio do silêncio. A verdade encontrou o caminho através da última fenda da noite. Tudo é agora apenas uma presença radiante na luz branca da manhã. O corredor agora parece um caminho direto para as estrelas. O eco das chamas prateadas, a última fuligem. Brasil hoje. O ar nos arredores deste antigo edifício industrial em São Paulo é sufocante e denso, saturado pelo cheiro de madeira queimada, borracha derretida, fumaça negra e o aroma quase imperceptível de uma existência que decidiu permitir que seu último calor se fundisse com as brasas antes do amanhecer. Meu nome é Dante. Não sou bombeiro nem investigador de incêndios. Sou técnico em sensores de termografia infravermelha, responsável por mapear os focos de calor e a estabilidade térmica das estruturas em tempo real, enquanto o rescaldo é feito. Minha vida acontece entre câmeras térmicas, espectros de calor e o silêncio crepitante de ruínas que parecem guardar o eco de 1000 chamas em seus pilares carbonizados. Eu não buscava a destruição. Eu era um guardião da temperatura, um observador da fronteira entre a cinza fria e a magia do fogo absoluto, num mundo que frequentemente esquece que o incêndio mais forte é aquele que purifica a alma. Eu estava no perímetro de segurança, ajustando a calibração do meu scanner manual, quando a arquitetura da realidade subitamente vibrou. Não foi o desabamento de uma viga. Pelo contrário, as chamas alaranjadas e a fumaça cinzenta tingiram-se de um branco fosfórico profundo, pulsante e absoluto. Uma cor tão intensa que parecia converter o calor extremo numa substância fluida e autoluminosa. Não era o reflexo das sirenes dos bombeiros. O som constante das mangueiras de água não parou, mas seu chiado transformou-se numa vibração maciça e pura. Uma frequência que fez o asfalto quente e meus próprios sensores vibrarem como cordas de uma harpa gigante feita de magnésio líquido. O local do incêndio metamorfoseou-se num vórtice da última combustão. No coração do edifício, precisamente onde o fogo era mais branco, materializou-se uma presença. Não era uma entidade de carne, nem uma sombra de dor. Era o soberano da labareda, um ser que parecia tecido por fios de luz incandescente, vapor de brasas e a calma absoluta de quem finalmente encontrou o seu centro de calor. Não tinha rosto. Possuía uma superfície de obsidiana polida que refletia e neutralizava qualquer traço de destruição no ambiente. Não emanava perigo, mas sim uma ascensão inabalável, transformando o prédio em ruínas, numa catedral de luz suspensa no cosmos. Seus braços eram longos e pareciam formados pela própria geometria da energia e da luz. Este ser não estava aqui para espalhar o fogo. Eu era a testemunha necessária de uma última ascensão. No pátio externo, deitado humildemente no chão, após salvar os últimos registros do arquivo, estava o velho zelador do prédio, que durante 40 anos protegeu aquela estrutura com uma honestidade
que nunca pediu medalhas. Naquela noite, após garantir que ninguém ficasse para trás, ele tinha permitido pacificamente que sua energia se desprendesse do peso do cansaço. Era um homem de silêncio e integridade brutal. Sua honestidade abrira uma fenda na lógica do caos material. Aqui, a morte não era uma tragédia de fogo. Era a culminação de uma vida de proteção, reivindicando o direito de deixar o peso das cinzas e tornar-se luz eterna. Dante. A voz soou como o estalar de lenha seca no inverno. Você está no ponto do eco fosfórico. Este lugar não carregará mais o peso do medo. O invólucro desvanece para que a essência se torne chama divina. Nesse instante, vi ondas de luz branca, a coragem final do zelador e sua paz profunda, serem absorvidas pela figura de obsidiana. A morte não era um incêndio trágico, mas a dissolução perfeita de uma alma. O ser ergueu as mãos e todo o entulho carbonizado pareceu dissolver-se num mar de clareza e brilho total. Quando a fumaça finalmente baixou com o vento da manhã, tudo estava imóvel. As cinzas brilhavam como pó de prata sobre o solo. Observo uma pequena centelha de luz intensa subir em direção às nuvens de São Paulo, enquanto os bombeiros recolhem seus equipamentos. O peso de lutar contra o inevitável desapareceu. O que resta é um brilho nas vigas retorcidas que conta a história de quem finalmente se tornou a própria luz. A verdade encontrou o caminho através da última fumaça da noite. Tudo é agora apenas uma presença radiante sob o sol que nasce. O ar ao meu redor agora sopra com uma pureza indescritível. O eco do estilhaço de prata. A última imagem. Brasil. Hoje. O ar dentro deste ateliê de restauro, escondido no pelourinho, é denso e carregado, saturado pelo cheiro de verniz, poeira de vidro, prata oxidada e o aroma quase imperceptível de uma verdade que decidiu permitir que o seu último reflexo se fragmentasse antes da alvorada. Meu nome é Dante. Não sou artista nem vidreiro. Sou técnico em análise espectroscópica de superfícies refletoras, responsável por usar lasers de baixa frequência para identificar a pureza dos metais em peças históricas. Minha vida acontece entre gráficos de refração, lentes de aumento e o silêncio denso de molduras que parecem guardar o eco de 1000 olhares em suas superfícies de cristal antigo. Eu não buscava superstições. Eu era um guardião da integridade ótica, um observador da fronteira entre o que se vê e o que se é, num mundo que frequentemente esquece que a alma não se quebra, apenas se multiplica. Eu estava na minha bancada, analisando a estrutura de um grande espelho barroco que havia caído e se partido em 1000 pedaços, quando a arquitetura da realidade subitamente vibrou. Não foi o impacto de um estilhaço no chão. Pelo contrário, os cacos de vidro e as molduras de talha dourada tingiram-se de um turquesa metálico profundo, pulsante e absoluto. Uma cor tão intensa que parecia converter o ar úmido numa substância fluida e autoluminosa. Não era o reflexo dos candeeiros da rua. O som constante do mar lá fora não parou, mas sua cadência transformou-se numa vibração maciça e pura, uma frequência que fez a mesa de carvalho e meus próprios sensores vibrarem como cordas de uma harpa gigante feita de vidro líquido. O estúdio metamorfoseou-se num vórtice da última unidade. No centro da sala, precisamente sobre o mosaico de vidros partidos, materializou-se uma presença. Não era uma entidade de carne, nem uma sombra de uma sorte. Era o soberano das partes, um ser que parecia tecido por fios de luz turquesa, vapor de prata e a calma absoluta de quem finalmente reuniu todos os pedaços do que estava disperso.
Não tinha um rosto fixo. Possuía uma superfície de obsidiana polida que refletia e neutralizava qualquer traço de caos ou dor no ambiente. Não emanava perigo, mas sim uma clareza inabalável, transformando o ateliê numa catedral de reflexos suspensa no cosmos. Seus braços eram longos e pareciam formados pela própria geometria do estilhaço e da luz. Este ser não estava aqui para causar dano. Eu era a testemunha necessária de uma última restauração. No canto da sala, sentado na sua cadeira de balanço, estava o velho mestre restaurador, que durante 40 anos colou os fragmentos da história alheia com uma honestidade que nunca pediu fama. Naquela noite, após ver seu espelho favorito partir-se, ele tinha permitido pacificamente que sua energia se desprendesse do peso da forma física. Era um homem de integridade brutal. Sua honestidade abrira uma fenda na lógica do mundo material. Aqui, a morte não era um azar de 7 anos. Era a culminação de uma vida de paciência, reivindicando o direito de deixar o peso dos cacos e tornar-se luz inteira. Dante, a voz soou como o tilintar de cristais ao vento. Você está no ponto do eco turquesa. Este lugar não carregará mais o peso das imagens partidas. O invólucro desvanece para que a essência se torne o próprio brilho. Nesse instante, vi ondas de luz turquesa. As últimas visões do mestre e sua paz profunda serem absorvidas pela figura de obsidiana. A morte não era um vidro quebrado, mas a dissolução perfeita de uma alma. O ser ergueu as mãos e todo o ateliê pareceu dissolver-se num mar de harmonia e transparência total. Quando a luz da manhã atravessou as frestas das janelas, tudo estava imóvel. Os estilhaços no chão brilhavam como poeira de estrelas. Observo uma única centelha de luz intensa subir em direção ao céu da baía, enquanto as ferramentas de restauro descansam no armário. O peso de tentar consertar o que é efêmero desapareceu. O que resta é um brilho nas superfícies que conta a história de quem finalmente se viu por completo. A verdade encontrou o caminho através do último fragmento da noite. Tudo é agora apenas uma presença radiante na luz clara do dia. O reflexo que vejo agora não tem mais fissuras. O eco do asfalto infinito. O último passageiro. Brasil. Hoje. O ar nesta rodovia deserta, que corta o Cerrado Mineiro, é denso e carregado, saturado pelo cheiro de asfalto quente, fumaça de diesel, poeira de terra vermelha e o aroma quase imperceptível de uma jornada que decidiu permitir que seu último quilômetro se dissolvesse na escuridão antes da alvorada. Meu nome é Elias. Não sou caminhoneiro nem viajante. Sou técnico de telemetria de tráfego, responsável por monitorar o fluxo de veículos e a integridade das vias em tempo real através de sensores de fibra óptica instalados sob o pavimento. Minha vida acontece entre painéis de controle, radares de velocidade e o silêncio absoluto de trechos de estrada que parecem guardar o eco de 1000 partidas em suas faixas brancas desgastadas. Eu não buscava lendas urbanas. Eu era um guardião da fluidez, um observador da fronteira entre o destino traçado e a imensidão do nada num mundo que frequentemente esquece que a última carona não pede lugar no banco. Eu estava no meu posto de controle móvel, um furgão estacionado no acostamento, quando a arquitetura da realidade subitamente vibrou. Não foi o vácuo de uma carreta passando. Pelo contrário, o asfalto negro e os olhos de gato na pista tingiram-se de um âmbar dourado profundo, pulsante e absoluto. Uma cor tão intensa que parecia converter o ar seco da noite em uma substância fluida e autoluminosa. Não era o reflexo de faróis distantes.
O som constante do vento nas gramíneas não parou, mas sua nota transformou-se em uma vibração maciça e pura, uma frequência que fez o chassi do meu furgão e meus próprios sensores vibrarem como cordas de uma harpa gigante feita de bronze líquido. A rodovia metamorfoseou-se num vórtice da última paragem. À beira da estrada, precisamente onde o acostamento encontra a terra batida, materializou-se uma presença. Não era um vulto de carne e osso, nem uma sombra de terror das estradas. Era o guia das rotas invisíveis, um ser que parecia tecido por fios de luz dourada, vapor de neblina matinal e a calma absoluta de quem finalmente encontrou o seu rumo. Não tinha rosto. Possuía uma superfície de citrino polido que neutralizava qualquer vestígio de pressa ou solidão no ambiente. Não emanava perigo, mas sim uma direção inabalável, transformando a estrada solitária numa ponte de luz suspensa no cosmos. Seus braços eram longos, formados pela geometria pura da persistência e da luz. Este ser não estava aqui para me assombrar. Eu era a testemunha necessária de uma última partida. No banco de trás de um carro antigo, encostado sob a sombra de um jatobá, estava o velho andarilho da região, que durante 40 anos percorreu aquelas margens com uma honestidade que nunca pediu carona. Naquela noite, ele tinha permitido pacificamente que sua alma se desprendesse do cansaço dos pés. Era um homem de silêncio e integridade brutal. Sua honestidade abrira uma fenda na lógica do mundo material. Aqui, a morte não era um fim de linha. Era a culminação de uma vida de movimento, reivindicando o direito de deixar o peso das sandálias e tornar-se luz eterna. Elias. A voz soou como o rastro de um pneu no asfalto liso. Você está no ponto do eco âmbar. Esta estrada não carregará mais o peso da exaustão. O invólucro desvanece para que a essência se torne o próprio caminho. Nesse instante, vi ondas de luz dourada, os últimos passos do velho andarilho e sua paz profunda serem absorvidas pela figura de Citrino. A morte não era um acostamento escuro, mas a dissolução perfeita de uma alma. O ser ergueu as mãos e todo o trecho da rodovia pareceu dissolver-se num mar de clareza e liberdade total. Quando a primeira luz do sol atingiu a linha do horizonte, tudo estava imóvel. O asfalto brilhava como obsidiana lapidada. Observo uma pequena centelha de luz âmbar subir em direção ao céu limpo, enquanto o tráfego volta ao seu ritmo normal. O peso das léguas percorridas desapareceu. O que resta é um brilho na sinalização da pista que conta a história de quem finalmente chegou em casa sem precisar de transporte. A verdade encontrou o caminho através do último quilômetro da noite. Tudo é agora apenas uma presença serena na luz do novo dia. O horizonte diante de mim agora parece um livro aberto. O eco da presença dividida. O último suspiro do espelho. Brasil, hoje. O ar dentro desta casa de campo isolada, cercada por uma neblina que engole as montanhas, é denso e estagnado. Está saturado pelo cheiro de lenha úmida, café frio, alfazema e o aroma quase imperceptível de uma existência que decidiu permitir que o seu último batimento se sincronizasse com o seu reflexo antes do amanhecer. Meu nome é Fábio. Não sou parente nem vizinho. Sou técnico em monitoramento de sistemas de áudio passivo, responsável por supervisionar a acústica ambiental de residências de alto padrão para garantir que o silêncio não seja interrompido por falhas estruturais. Minha vida acontece entre frequências hertzianas, equalizadores de som e o silêncio denso de corredores que parecem guardar o eco de duas vozes idênticas em suas paredes de madeira nobre.
Eu não buscava segredos de família. Eu era um guardião da harmonia sonora, um observador da fronteira entre o indivíduo e a sua metade, num mundo que frequentemente esquece que, para alguns, a alma nunca caminhou sozinha. Eu estava no meu posto de controle, no sótão da casa, ajustando os filtros de ressonância, quando a arquitetura da realidade subitamente vibrou. Não foi um trovão na serra. Pelo contrário, as janelas de vidro duplo e os móveis antigos tingiram-se de um prata-violeta profundo, pulsante e absoluto. Uma cor tão intensa que parecia converter a penumbra da sala numa substância fluida e autoluminosa. Não era o reflexo dos relâmpagos lá fora. O som constante do vento nas frestas não parou, mas sua cadência transformou-se numa vibração maciça e pura. Uma frequência que fez o chão de assoalho e meus próprios sensores vibrarem como cordas de uma harpa gigante feita de mercúrio e ametista. A sala metamorfoseou-se num vórtice da última simetria. No centro do tapete da sala, precisamente onde a luz prateada se cruzava, materializou-se uma presença. Não era uma entidade de carne, nem uma sombra de medo. Era a sentinela da unidade, um ser que parecia tecido por fios de luz violeta, vapor de orvalho e a calma absoluta de quem finalmente reuniu o que foi separado no nascimento. Não tinha um rosto comum. Possuía uma superfície de quartzo polido com duas faces simétricas que refletiam e neutralizavam qualquer traço de solidão no ambiente. Não emanava perigo, mas sim uma paz inabalável, transformando a casa isolada numa catedral de ecos suspensa no cosmos. Seus braços eram longos e duplos, formados pela geometria pura da luz e do espelhamento. Este ser não estava aqui para quebrar o vínculo. Eu era a testemunha necessária de uma última fusão. Sentados lado a lado, com a tranquilidade de quem partilhou cada pensamento por 80 anos, estavam os gêmeos que habitavam aquela casa com uma honestidade que nunca permitiu que o eu vencesse o nós. Naquela noite, após uma vida de silêncio compartilhado, eles tinham permitido, pacificamente, que suas energias se desprendessem da forma física ao mesmo tempo. Eram homens de integridade brutal. Sua honestidade abrira uma fenda na lógica do mundo individualista. Aqui, a morte não era uma perda. Era a culminação de uma vida de espelhamento, reivindicando o direito de deixar o peso dos corpos e tornar-se luz única. Fábio, a voz soou como o uníssono de duas notas perfeitas. Você está no ponto do eco prateado violeta. Esta casa não carregará mais o peso da separação. O invólucro desvanece para que a essência se torne um único brilho. Nesse instante, vi ondas de luz violeta, a paz final dos irmãos e sua sincronia profunda, serem absorvidas pela figura de quartzo. A morte não era um quarto vazio, mas a dissolução perfeita de duas almas em uma. O ser ergueu as mãos e toda a sala pareceu dissolver-se num mar de clareza e equilíbrio total. Quando a neblina finalmente se dissipou com a primeira luz, tudo estava imóvel. O assoalho brilhava como prata polida. Observo uma única centelha de luz intensa subir em direção às estrelas que desaparecem, enquanto o silêncio da casa se torna eterno. O peso de ser metade de algo desapareceu. O que resta é um reflexo nas janelas que conta a história de quem finalmente se tornou inteiro. A verdade encontrou o caminho através do último suspiro da noite. Tudo é agora apenas uma presença radiante na luz fria da manhã. O espaço ao meu redor agora vibra em uma nota só.